Até fui ver no CPC, coisa que eu nem estudava mais, se a posse nova e a posse velha tinham algum reflexo no CPC de 2015. Pois até vou perguntar para o Matheus uma coisa que eu fiquei pensando aqui, do antigo 273, e fui reler aqui, né? Esse aqui é o nosso clássico, né? O professor Moreira Alves, eu acho que ele deixou um estudo dogmático sobre a posse que ninguém mais fez no Brasil, é único, e o professor Moreira Alves tem uma coisa que é assim absurda, né? A cultura geral dele é uma coisa impressionante. Ele vai falar do Código da Prússia, quer dizer, quem sabe que a Prússia teve um... Não, quem sabe que a Prússia existiu um dia, primeiro. E quem sabe que a Prússia tinha um Código Civil, segundo. E quem traduziu do alemão o Código da Prússia, o professor Moreira Alves, quer dizer, assim, é uma coisa que é bastante fora do normal. Por que eu escolhi a posse para a aula de hoje? Porque me parece que estudar direito das coisas, ou direitos reais, sem um debate sobre posse e propriedade, é começar no meio do caminho. É começar no meio do caminho. É começar uma trajetória que não faz sentido. Porque sem a noção de posse e propriedade, não se discute direito das coisas. Quando se lê a obra do professor Washington de Barros Monteiro, que ele vai falar dos direitos reais, ele começa dizendo assim: a propriedade é o direito real por excelência. Ocupa o papel do sol. Ela brilha sozinha, como instituto. Se eu perguntar para qualquer pessoa qual é o direito real que faz direito, e alguém falar, o direito de usufruto é um doente, vai falar propriedade. O direito real de habitação é outro doente, vai falar propriedade. A propriedade, ela reina sozinha. E todos os demais direitos reais são fracionamentos do direito de propriedade. São extensões do direito de propriedade. Portanto, quando o doutor Fábio vier, por que a alienação fiduciária em garantia e não propriedade fiduciária? Isso é uma boa pergunta, né? Porque o Código trata como propriedade fiduciária. E por que a lei especial trata como alienação fiduciária em garantia? E a partir desse debate sobre a propriedade como sol, a doutrina tinha que se perguntar qual é a natureza jurídica da posse. A posse é um fato ou a posse é um direito? E eu fui ler Tartucci, que sempre simplifica as coisas, e ele diz: a posse é um direito. O problema, me parece, da definição da posse como direito, é que nega o próprio texto do Código Civil. Qual que é o primeiro artigo de posse do Código? 1196, não é? E o que ele diz, esse artigo 1196? O consumidor é aquele que exerce... De fato. De fato. Então, eu até falei, Buna, ontem eu fiquei estudando, eu já tinha preparado o seminário de contratos na semana passada, o de contratos eu faço num sistema de fichamento pós-moderno, que é com copy-paste. Antigamente fichamento era na mão, né? Hoje eu faço pós-moderno com copy-paste. Na mão é melhor, a gente grava mais as coisas. Mas eu falei, Buna, você acha que tem alguma chance da posse ser considerada um direito e não um fato? Aqui nós vamos ter um grupo com compartilhamento de áudio, meu e do Bunazar. Espero que isso não seja, que eu não ponha nenhum áudio indevido, tipo o áudio do Peter Sellers ontem à noite. Tirar efeitos jurídicos. Savini já qualificava com o poder de fato, tirava efeitos jurídicos. Defendem isso. Lúcio Miranda, Luciano Penteado, Lúcio Miranda já escrevi, e eu, Bunazar. Acho que não escrevi, sei lá, mas eu sempre digo que ele é um poder de fato, não é? Só que há um elemento no próprio Código Civil que é absolutamente irrefutável. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não. Entenderam a lógica disso? Pontes diz que é um fato e Moreira Alves diz que é um fato. Qual é o problema da posse ser um direito? Que vendeu uma pergunta: qual direito ela é, real ou pessoal? Porque se fosse direito real, teria que estar no rol dos direitos reais. Está lá, da propriedade, do usufruto, da hipoteca, da enfiteuse. Está lá. A enfiteuse não está mais agora. A servidão, a enfiteuse ficou na disposições finais transitórias. Direito real, ela não pode ser pelo princípio da tipicidade. Os direitos reais são típicos. E, aliás, são típicos, isso não quer dizer que não sejam previstos em leis especiais, não precisa estar tudo no Código Civil. Hoje eles acham que precisa estar tudo no Código Civil, toda lei especial altera o rol do 1228, para incluir mais direitos reais. Não precisava. Por exemplo, o Estatuto da Cidade cria um direito de superfície que não está no Código, mas ninguém disse que não é direito real. Está no Estatuto da Cidade. Mas hoje, com essa mania de mexer no Código Civil, cada direito real que se cria, cria-se um inciso novo no 1228.
Então, se a posse fosse um direito real, é óbvio que estaria lá, dos direitos reais, a propriedade e a posse. A posse vem logo tratada como uma abertura do livro dos direitos das coisas. Então o legislador não encarava a posse como direito, porque não a pôs entre os direitos. Vem da posse e depois dos direitos reais. É leitura linear do código. A posse não poderia ser direito real. E se a posse fosse um direito pessoal, eu teria um problema prático. Quem seria credor e quem seria devedor? Quais seriam os exercícios dessa tutela que nós estamos imaginando para a posse? A posse é um fato que gera efeitos jurídicos. Você fala que quem está na posse por X tempo com aqueles requisitos tem direito ao usucapião. O usucapião é consequência de um fato. Alguém ter posse. Por isso que a posse é um fato. E o código diz poder de fato. Não diz poder de direito. É uma opção do legislador. Então, fechada essa ideia de que a posse é um fato e não é um direito, nós temos que entrar na velha dicotomia das teorias da posse. Eu vou ler para vocês, são duas, vocês sabem. Uma do Carl Friedrich von Savigny e outra do Rudolf von Jhering. Para ser honesto com os senhores, todo mundo critica o Savigny e elogia o Jhering, ou Jhering, se quiserem em alemão mais castiço, mas não se esqueçam que Savigny, quando escreveu sobre a posse, era um jovem pensando uma dicotomia entre direitos obrigacionais e direitos reais. Ele é o pai dessa dicotomia. Ele é que cunhou as duas grandes categorias, dos direitos pessoais e dos direitos reais. E Jhering, quando pensou a posse, já era um homem maduro. Portanto, tem uma obra da juventude de um grande jurista e uma obra da maturidade de outro grande jurista. Também tem que separar essas coisas. E outra coisa, para quem não sabe a importância, Savigny é o jurista do século XIX que garantiu a possibilidade de codificação, porque foi ele que foi desenhando as categorias jurídicas. Então ele tem muitos méritos. Então dizer que a teoria dele é melhor ou é pior, não é melhor ou não é pior. É uma leitura consentânea com o seu tempo. Quando o Savigny desenhou o conceito de posse, ela foi batizada de teoria subjetiva, ou subjetivista. Porque Savigny fez um desenho da posse a partir de dois elementos somados. Corpus mais ânimos. Será que essa luz aqui, ela deveria subir sozinha? Não, né? Corpus mais ânimos. Não tem. Ânimos domini, ou, eu sempre esqueço a expressão em latim, que eu gosto mais que animus domini, de ter a coisa para si. Eu já falo para vocês como é que é em latim. Rem sibi habendi, né? Animus domini, ou animus rem sibi habendi, de ter a coisa para si. Animus domini, domínio. Aliás, domingo chama domingo porque é o dia do Senhor. Dominus, proprietário. O dono, domingo é o dia do Senhor, né? Agora, por que sábado se chama sábado já é um outro problema. E por que sexta-feira não chama Venerdi, ou Venerdi, ou como chama, Venerdi, Vendredi, que é o dia de Viernes, que é o dia de Vênus, também é um outro problema. Aí depois eu indico um podcast que em 15 minutos explica por quê. Do bispo de Braga. Bom, enfim. Corpus, poder físico sobre a coisa, elemento objetivo da posse. Poder físico sobre a coisa. Animus domini, rem sibi habendi, intenção de ter a coisa como sua. Por isso que a teoria é subjetiva. Ela exige que eu tenha o corpus mais o animus. A vontade de ter a coisa como minha. Logo, quem tem corpus sem animus, possuidor não é. Por exemplo, o locatário. Por exemplo, o depositário. Por exemplo, o usufrutuário. Ele tem em nome alheio e não tem a coisa com o ânimos de proprietário. A teoria de Jhering era superada de Savigny é superada por Jhering, que vai fazer uma definição linda do que é posse. E está aqui na obra de Moreira Alves, no primeiro parágrafo da página 13. A ideia de posse como exteriorização do direito de propriedade. Exteriorização do direito de propriedade. Então, Jhering vai dizer o seguinte:
Na posse, não se deve proteger o estado de fato como tal, mas somente o estado de fato que pode ter por base um direito, pode ser considerado como exercício ou exterioridade de um direito. Exercício de um direito ou exterioridade de um direito. É a teoria objetiva. Tem posse quem exerce a lei diz de fato, ou alguns dos poderes inerentes à propriedade. Então por que é objetiva? Ou objetivista? Porque eu não olho a intenção, eu olho o exercício. Quem exerce ou alguns dos poderes da propriedade é considerado possuidor. E, portanto, o código tinha que adotar uma teoria ou outra. A subjetiva, com base no animus domini, ou a objetiva, exteriorização de um dos poderes da propriedade. Duas notas sobre isso. O Código de 16 também definia a posse a partir de Ehring, mas a perda da posse vinha com o Savigny no meio. Tinha lá perda de ânimo, tal. O Código atual corrigiu isso, deixou Ehring aqui e Ehring lá, na perda e na aquisição da posse. E Ehring está por tudo. Segunda nota importante sobre isso. A primeira era a superação da teoria e a segunda nota importante sobre isso. Com a teoria de Ehring, nós temos hoje um dilema de palavras, de semântica das palavras. Porque eu falei que tem ou alguns dos poderes da propriedade. E alguns dizem ou alguns das faculdades da propriedade. Você sabe qual é a diferença entre poder e faculdade? Por que alguns tiram o termo poder, além de poder, mas alguns falam em faculdades da propriedade? Alguém sabe por quê? Ninguém quer chutar? O poder implicaria um direito potestativo, porque potestas é poder, mas um pouco mais longe. Eu não sei se é isso, mas eu lembro que o Marcelo falou em aula uma vez que quando o artigo coloca, tipo, que o possuidor pode usar por ele dispor, ele disponibiliza uma faculdade, não um poder. E por que é uma faculdade? Por que não é um poder? Porque quando eu estou ligando para a senhora pelo meu celular, o poder de usar é uma faculdade? Porque eu tenho o quê? A escolha. Né? Na real, a ideia de faculdade é a ideia de um poder com limitações. A ideia toda de faculdade, ela tem muito mais a ver com função social, que é uma releitura da propriedade, do que o poder absoluto. Então, eu vou dar um exemplo para a senhora que o código prevê. O direito do proprietário poluir águas não essenciais do seu vizinho. Isso, lido na literalidade, é crime hediondo, porque eu não posso poluir água nunca, jamais. Então, a propriedade funcionalizada gera faculdades e não poderes. Porque poder dá uma ideia de absolutismo, que é mais romano, que é o quod inferus ad sidera, das profundezas do inferno ao alto das estrelas. É isso que a funcionalização faz. Transformar o que eram poderes em faculdades, que são poderes limitados. São poderes lidos à luz da funcionalização da propriedade. Está claro isso? Eu que sou velho chamo de poderes. Vocês são novos, chamam de faculdades decorrentes da propriedade. A ideia de propriedade ilimitada, quod inferus ad sidera, das profundezas do inferno ao alto das estrelas, ela vem sofrendo abalos pelos últimos 200 anos. Mas o abalo, assim, que foi o primeiro, talvez mais famoso na história, que trocou a ideia de poder por faculdade, mas estou dizendo lá atrás, tá? Claro que aqui na frente chama-se Constituição Federal quando diz função social da propriedade. Claro que é fácil olhar. 88 tem um abalo grande entre poder e faculdade. Mas alguém sabe me dizer qual foi o primeiro caso da doutrina, o caso mais rumoroso, todo mundo fala errado, até eu outro dia falei errado uma coisa do caso, que deu o abalo entre o direito absoluto do proprietário? O caso Clément Bayard. Que eu achava que Clément era um, Bayard era outro. Não, Clément Bayard é o mesmo. O outro que eu esqueço sempre o nome dele, que é o caso dos dirigíveis. Que o sujeito construiu as fendículas, o vizinho andava de dirigíveis. Todo mundo fala o caso dos balões. E balão não é dirigível e dirigível não é balão. Você sabe a diferença entre balão e dirigível? Você já viu Indiana Jones? O pai dele, ele tornou o quê? Num balão ou num dirigível? Como chamava o dirigível? Turma fraca. Eu não sei porque eu insisto em grupo de estudo. O senhor não sabe o nome do dirigível do Indiana Jones? E o senhor sabe porque ele chamava Indiana Jones? Não sabe?
Porque o nome dele era Henry Jones Jr. E por que ele tinha por apelido Indiana? O senhor também não sabe isso, Lucas. Quer dizer, eu ofereço vaga de mestrado para um rapaz que não sabe coisas básicas. O dirigível chamava Hindenburgo, que era o nome do primeiro presidente alemão. E ele chama Indiana porque o cachorro chamava Indiana. Tanto que o pai dele fala assim, mas eu não vou chamar você nunca de Indiana, porque Indiana é o nome do nosso cachorro. E ele chama ele de Junior. Mas o dirigível, ele basicamente tem aquela cestinha embaixo, sobe também com ar quente, mas é diferente do balão. O dirigível seria o primórdio do avião. O balão não tem nada a ver. Ele sobe assim e depois tem aquela ideia de uma cesta que cabe 6 pessoas, 8 pessoas. O dirigível é como se fosse um pequeno avião, só que ele sobe também com ar quente. E o vizinho voava de dirigíveis e na hora do pouso ele tinha um problema, que o vizinho tinha posto na cerca as chamadas ofendículas, aquelas pontas, aquelas estacas. E isso impedia o pouso dos dirigíveis. Por que ele fez isso? Exclusivamente ele dizia, porque sou dono. Se eu sou dono, eu posso pôr na cerca o que eu quiser. Reparem. Mas essa posição é juridicamente inútil. Você não precisa disso, você está me atrapalhando. Desculpe, eu vou dizer de novo. Eu sou dono. Se eu estou te atrapalhando, o problema é seu. O dono faz o que quer. E foi aí que a jurisprudência francesa, no caso do Clément Bayard, mandou retirar as ofendículas por exercício inútil do poder de proprietário. Vejam, quando eu estou classificando o exercício como útil ou inútil, o poder já está reduzido, até caminhar para a faculdade. Estão percebendo? É a chaminé com uma. É a chaminé. Qual que é o caso da chaminé? Que um vizinho constrói uma chaminé falsa, Muito alta. Para só tampar o sol do vizinho e também, de novo, eles tiram esse absolutismo do direito de propriedade. E aqui em São Paulo, aqui no Brasil, um dos casos que a doutrina conta dos mais emblemáticos sobre abuso de direito de propriedade é o caso do chiqueiro. O sujeito resolve construir um chiqueiro bem no muro do vizinho. Ele tem uma casa enorme, mas o chiqueiro é para deixar o cheiro e os dejetos próximos ao vizinho. Eu sou dono, eu construo onde eu quiser, mais ou menos. É aí que o poder do proprietário vai sendo lido durante a história para culminar com a função social em faculdade e não em poder. Ele vai sendo limitado pela história. E os franceses tiveram um grande trabalho na jurisprudência em criar as limitações a partir da vizinhança. Hoje isso é óbvio, né? Qual que é a maior limitação ao poder de propriedade hoje? Talvez, além da função social, a expulsão do condômino antissocial. Quer dizer, é chegar no grau máximo, dizer, você sai da sua própria casa e aqui você não entra. É o grau máximo de dizer, o seu poder não é poder, é uma faculdade de uso. Se eu quiser, como condomínio, você não usa. Você está, entre aspas, expulso da própria posse. Bom, e quais são as faculdades do proprietário, então, para denominar o possuidor quem tem uma ou algumas, certo? Usar, fruir ou gozar, dispor e reaver. Usar é uma relação direta minha com as vantagens sobre a coisa. Então, o uso implica que eu tenha vantagens diretas com a coisa a partir de uma ideia de... Como é que eu definiria isso? A partir de uma ideia de uma relação direta. Ou seja, eu absorvo as qualidades da coisa diretamente. Que se opõe à fruição, que eu absorvo indiretamente, porque eu estou tendo um lucro com a coisa. Quando eu digo assim, está dando aluguel e eu estou recebendo aluguel, eu não estou com um uso direto, mas eu estou recebendo um fruto de uma maneira indireta. A fruição tem essa ideia de indireta. Há uma vantagem indireta, enquanto o uso é uma relação direta com a coisa. Então, se eu empresto o meu celular para a Alessandra, ela está fruindo do meu celular. Se eu telefono, eu estou tendo o uso do meu telefone. Eu diria que a fruição implica uma vantagem direta da coisa para com o possuidor, o proprietário. Quem frui? Usufrutuário. Quem frui? Locatário. Quem frui? Depositário não. Depositário não pode usar. Comodatário. Eles têm essas vantagens de fruição. Depois tem o direito de dispor, que é alienar. Alienar no latim é tornar alheio, quer dizer transferir a propriedade. Literalmente dispor é tornar alheio. Literalmente tornar alheio é transferir a propriedade. E o reaver, que é o mais bonitinho, né? O que é o reaver? Tirar a coisa de quem justamente a detenha. Buscar. Sequela. Você vai atrás e tira. Esses são os 4 poderes. E tendo prevalecido Hierin sobre Savigny, no Brasil, locatário é possuidor, depositário é possuidor, comodatário é possuidor, usufrutuário é possuidor, porque o animus não é elemento componente do artigo 196. Fechada a primeira ideia? Vamos, então, para
a segunda ideia. Posse versus detenção. O Código Civil vai tratar da figura da detenção logo na sequência da definição de posse. Quem está com o Código Civil aberto para ler o artigo? Lê o artigo da detenção para mim, por favor. Se o 1196 é a posse, pode ser o 1197, 1198. Ah, tá. É o 1198. Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas. Ou seja, existe uma relação de subordinação em que alguém está com o corpus da posse, para lembrar Savigny, mas exerce por ordem, por orientação, por subordinação, por determinação de um terceiro, que é o possuidor. O detentor não é possuidor. Ele tem uma aparência de possuidor, mas ele está lá exercendo o corpus da posse, que é a parte física, em nome alheio. Tá bem claro isso? Qual que é o exemplo clássico? Clássico da jurisprudência. O caseiro da casa de campo, da casa de praia. Clássico. Mas o Tartusso faz uma boa ressalva na obra dele, João, que eu concordo. Se você, por acaso, alugar para o caseiro uma casa no seu sítio, ele pode ter posse da casa em que é alugada e a detenção do resto. Se eu emprestar por comodato ao caseiro uma parte do sítio, para ele usar o seu próprio uso, isso pode ser posse de uma parte e detenção do resto. Então as coisas não são excludentes. Mas normalmente o caseiro, o funcionário, cuida do meu imóvel, ele é um mero fâmulo, o nome técnico, da posse, que é o detentor. O detentor é o fâmulo da posse. Qual é o problema sobre o detentor? São vários. Primeiro, se o detentor pode ou não defender a posse que não tem. E aí, a jurisprudência vai dizer que o detentor não pode manejar ação possessória. Claro, se ele não tem posse, como é que ele vai fazer uma reintegração de posse? Ele está exercendo em nome alheio o poder físico sobre a coisa. Mas, antes do senhor perguntar, nos enunciados do CJF admite-se o chamado desforço pessoal da posse, mesmo por aquele que não é possuidor. Quinta jornada de direito civil. O detentor, artigo 1198 do Código, pode, olha que interessante o enunciado, no interesse do possuidor, enunciado 493, exercer a autodefesa do bem em seu poder. Mas você sabe por que eu concordo com isso? Só dizer assim, peraí, ele não tem posse, mas pode defender a posse? Sim, ele pode defender a posse alheia. E por que eu estou dizendo que faz todo sentido esse enunciado? Porque na prática, vamos lá, vem um grupo de invasores de 30 pessoas para invadir minha fazenda, tudo bem? Bem exemplo de interior. Ele reúne os funcionários, ele é caseiro, fazem uma pressão e expulsam. Você vai dizer, não, ele não pode fazer isso? Claro que ele pode, e na prática ele faz. E a posse não é turbada, a posse não é esbulhada. Agora, ele pode entrar com uma ação de reintegração de posse? Não, claro que não, porque ele não é possuidor. Na verdade, esse enunciado, ele dá, o que eu chamei no outro grupo de contratos, uma densidade prática à posse. É óbvio que eu posso ter o desforço pessoal. Sob pena de dizer o seguinte, se o caseiro quiser defender a casa de praia da invasão, não, ele não pode, como ele é mero detentor, ele tem que sair e deixar invadir. Isso não faz sentido lógico. Mas ele não é possuidor, ele é mero detentor. Tem decisões de tribunais, acho que até da STJ, da possibilidade da ação possessória no caso do detentor de bem público. Eu já vou chegar nisso e vou ler inclusive os julgados do STJ sobre bem público. Daqui a pouquinho eu já vou chegar nesse ponto. Eu queria fazer uma nota que esse enunciado do CJF, inclusive incorporado no projeto de reforma no parágrafo 2º do artigo 1098. Ah, é? Bom, muito bom. Segunda coisa. A segunda pergunta. Então a primeira era essa, se ele tem defesa da posse. Ou não tem defesa da posse, tem no desforço imediato, mas não tem por ação por tutela possessória. A segunda questão é, o detentor pode se transformar em possuidor no curso da relação fática que ele tem sobre a coisa? Sim, certeza. E quando é que ele se transforma? O Instituto se chama
interversio, não é intervencio, interversio possessiones, com S. Quando é que ele se transforma em possuidor se ele era um mero caseiro? Quando muda a natureza da posse. Se ele tá Não, exercendo- calma. Ele, da posse ainda não, porque ele era detentor. Quando ele passa, então a pergunta é, quando é que ele passa a ser possuidor? Quando ele para de exercer interesse alheio e passa a exercer interesse próprio. É muito simples na prática. O caseiro fala, não entra mais no sítio que agora é meu. Aliás, eu troquei até a chave da porteira. E não vou te dar a chave nova. Ele tem que se passar a comportar como titular de um direito. Ou seja, exercer por si os poderes da propriedade. Usar, fruir, reaver. Dispor vai ser bem difícil, apesar que se vende posse no Brasil. Todos os sistemas de favelização se vende posse, não se vende propriedade. Então, a interversio possessiones, ela é possível desde que ocorra uma mudança no comportamento e que indique que aquele que se comportava como subordinado passa agora a se comportar como, o bem público é a súmula 619, viu, Felipe? Eu já vou ler aqui. Como direito próprio. Enunciado 301 do CJF. É possível a conversão da detenção em posse. 301 do CJF. Desde que rompida a subordinação, na hipótese de exercício de nome próprio de atos possessórios. Vocês querem ver na prática o primeiro exemplo de que o caseiro ou o administrador do sítio vira possuidor e não mais detentor? Ele começa a negociar os contratos por si, ele rompe a subordinação. Ele fala para o meeiro, você não vai ser mais meeiro, você vai pagar agora para mim. Ele começa a assumir atos de proprietário. Então ele era um mero fâmulo e passa a ser um possuidor, porque exerce atos de propriedade. É claro que na prática isso pode dar alguma confusão, porque nós vamos ver depois o problema da posse justa e injusta, e o problema do momento em que pode haver o início da uso capião. Mas aqui, por óbvio, no momento em que o detentor passa a ser possuidor, por óbvio é uma posse ad uso capionem, claro, que ele está agindo como proprietário, ele quer ser dono, por óbvio, senão ele não faria, por exemplo, a troca de chave da porteira e não daria para o proprietário, ou a chave da fechadura da casa de praia e não daria para o proprietário. Fala, O Matheus. senhor mencionou o 1208 que fala. Eu vou chegar. Esse é o artigo mais bonito. Esse é o artigo que eu mais debati com o Bunazar ontem. Tá bem claro, então, essa primeira ideia? Entre posse e detenção? O 1208... por exemplo, eu digo pro meu funcionário, olha, pega o meu carro e leva até a casa da minha mãe, meu motorista. Evidentemente que o motorista é um fâmulo da posse. Ele não tem a posse do meu carro. Moreira Alves, ele vai falar sobre isso, sobre a detenção, a partir do Savigny, das Recht des Besitzes. E ele vai dizer, dar um exemplo que eu acho aqui bastante bonitinho. Savigny, detenção, o caso do barco. Todas as definições admitem que se está na posse de uma coisa quando se tem a possibilidade de se dispor dela fisicamente, mas ainda de defendê-la contra qualquer ação de terceiro. Assim, o barqueiro possui seu barco, claro, porque ele está usando o barco no rio. Mas não a água sobre a qual ele navega, claro, porque a água do rio é um meio para se navegar, mas ele não tem a posse da água do rio, embora se sirva de um e de outro. Este fato, para alcançar seu fim, que é navegar no rio, este fato se chama detenção. A detenção, portanto, não é posse. Aí vem o problema do 1208. Porque o 1208, ele vai trazer uma regra que gera uma dúvida na doutrina. Vocês podem ler a partir de duas premissas esse mesmo artigo. Então, Matheus, já que vocês estão no 1208, faz a leitura do 1208, por gentileza. Não induzem em posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade. Então vamos fazer assim, vamos dividir o 1208 por duas partes. Ele diz que não induz em posse os atos de permissão ou tolerância. A permissão nasce de uma autorização, tudo bem? E a tolerância nasce de uma não oposição, é diferente. Então vamos dizer o seguinte, eu tenho uma fazenda aqui e uma fazenda no meio. E uma vez por ano eu preciso levar o gado para outra pastagem e na segunda vez do ano devolver o gado. Qual que é o caminho mais fácil? Passar pela fazenda do vizinho. Eu digo, o senhor permite que uma vez por ano eu passe com
com o meu rebanho, e uma vez por ano eu trago o rebanho de volta? Sim. Ele autorizou a passagem. Eu não sou possuidor da terra do meu vizinho. Eu tenho uma mera permissão. É saber se isso é ou não é detenção. Já vamos chegar nesse ponto. Ou tolerância. Sabe o que eu faço todo ano? Eu abro uma porteira, o gado passa, ele não se opõe, fecha a porteira e o gado volta. Tolerância porque não há autorização. Há uma não reação ao ato de usar o bem alheio. Usar não. De, vamos dizer assim, passar pelo bem alheio. A grande questão é permissão e tolerância, que não induzem posse, está escrito no código, significam detenção. Eu sempre disse que sim. Sempre. Para mim eram exemplos de detenção clássicos. O professor Bunazar, o professor Tartucci, seguem o professor Luciano de Camargo Penteado, que eu já disse para todos aqui, um dos maiores gênios que eu conheci em direito civil de todos os tempos. Aliás, disse até ontem para o Felipe. Falou, você não quer ler o Luciano? Eu falei, é tão difícil que eu prefiro ler o Tartucci, que é mais fácil. Porque o Luciano é um gênio absoluto, precocemente morto. O professor Luciano Penteado vai dizer que, na situação do 1208, o que eu tenho é uma chamada tensa, com C cedilha. Não é nem detenção, nem posse. Por isso que eu falei, vamos com calma com o 1208. Eu sempre disse que era detenção. Sempre. Está nas minhas aulas, nos meus roteiros, nos meus escritos. Mas o professor Luciano de Camargo Penteado, ele fala que é a mera situação material de apreensão física do bem, mera situação material de apreensão física do bem, sem qualquer consequência jurídica protetiva. Eu vou dar um exemplo para os senhores antes da senhora perguntar. Os senhores têm a posse dessa cadeira ou os senhores têm a detenção dessa cadeira? Ou os senhores têm uma permissão de uso dessa cadeira da universidade? Os senhores têm no máximo uma permissão, que no caso é expressa, que a faculdade diz, todos os alunos podem usar as cadeiras. Não é tolerância. Tolerância é se vocês não fossem alunos e viessem toda semana dormir nessa cadeira. E a faculdade deixa, vai dormindo. Vocês não podem usar a cadeira, tá? E por isso vocês não podem dizer, essa cadeira é minha, como os alunos gostam. Não, essa aqui o senhor sentou na minha cadeira. Ninguém sentou na minha cadeira. Vocês têm no máximo uma tensa. O que é a tensa? É uma permissão ou tolerância, que não geram efeitos jurídicos. É a cadeira que vocês usam no cinema, por exemplo. É a cadeira que vocês usam na sala de espera do dentista, por exemplo. Pode falar. Pode, claro. Fica à vontade. Então, a tensa seria... Por favor. Então pode se sentar aqui. A tensa seria essa ideia de um ato de apreensão física que é menos que a detenção, porque na detenção eu estou exercendo em nome alheio. Tem alguém que possui. Aqui eu não possuo absolutamente nada. Então esse seria o nome dos atos, Mateus, de tolerância ou permissão no 1208. Seriam atos de tensa. O que eu sempre chamei de detenção. Tá claro isso? Eu sempre chamei de detenção. Mas por que a doutrina criou a categoria da tensa? Vou explicar. Porque como o artigo 1198 que o senhor leu, ele diz claramente o que é detenção. Diz claramente, quando eu passo pelo passo do meu vizinho por tolerância uma vez por ano, no verão, e volto uma vez por ano no inverno, na verdade eu não estou exercendo em nome de ninguém, e nem tenho subordinação a ninguém. Eu simplesmente tenho uma relação que não produz efeitos jurídicos, apesar de eu ter um corpus físico. Por isso que o que tem a tensa não pode vir a ser, em tese, possuidor. A não ser que ele mude completamente a natureza da coisa. Ele invada o pasto, tranque a porteira e fala assim, isso aqui não é mais passagem, aqui esse pasto é meu. Estão percebendo como é diferente? De qualquer maneira, o 1208 não traria, então, detenção, como eu sempre disse. Traria uma figura da tensa. Tá claro isso para vocês? É uma categoria jurídica que seria menos que a detenção, porque o código exige na detenção subordinação, interesse alheio, etc. Que a tensa seria o menos. Aqui ninguém tem subordinação a ninguém, mas estão usando as cadeiras da faculdade. Vocês têm tensa na cadeira da faculdade. Professor, e a tolerância não pressupõe conhecimento do titular do direito? Me parece que sim. Se não há conhecimento, não pode haver tolerar. O senhor, quando vai ao médico, e o médico pergunta de 0 a 10, qual é a sua dor? Está no grau 5. O senhor tolera até quanto? Mais um pouquinho. Passou muito, eu não tolero. Se o senhor desconhece, o senhor não pode tolerar o que o senhor não sabe o que está acontecendo. A tolerância pressupõe conhecimento e não oposição do que eu conheço. Só um parênteses sobre conhecer ou não conhecer. Nós fizemos um debate curioso ontem no mestrado do professor Tartucci sobre a prescrição, em que o doutor Anf foi citado de novo, porque o sistema do Código Civil brasileiro hoje, a prescrição é tida como negligência pelo não uso. Parte da doutrina não gosta disso, entre eles meu amigo Júlio Neves,
detesto essa ideia. Mas se aprovado o projeto, vai ter uma cláusula de long shot e short shot do tiro curto e do tiro longo, que no tiro longo a prescrição vai ocorrer em 10 anos, o senhor sabendo ou não sabendo. Ou seja, muda a leitura do sistema. Hoje não. A prescrição pressupõe negligência. O senhor não pode perder o que o senhor não sabia que tinha. É a sua pergunta sobre tolerância. O senhor não pode tolerar o que o senhor não sabia que existia. Mas a prescrição vai mudar, se o projeto for aprovado. Nesse tiro longo, nesse tiro comprido, o senhor perde mesmo sem saber que tinha. É uma forma de mudar a leitura da prescrição, que deixa de ser uma punição para passar a ser quase um efeito natural do tempo com base na segurança jurídica. Então todo o meu livro que eu escrevi sobre segurança jurídica versus justiça, se for aprovado, eu preciso escrever um capítulo. O código rebalanceou os dois conceitos. É uma leitura estrutural, que nunca teve da prescrição no Brasil. A inspiração é claramente da Alemanha, que no BGB fez o long shot, o tiro longo. Tá? Bom, posse, detenção e tensa. E daí tem a segunda parte do 1208, Matheus. Faça, por favor, a segunda parte do 1208. Como não autorizam a sua aquisição, os atos violentos ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou clandestinidade. Veja agora. Não autorizam a sua aquisição da posse, os atos clandestinos e violentos. Senão quando cessada a violência ou cessada a clandestinidade. Bom, então vamos pensar juntos aqui. Se eu invado o terreno alheio, enquanto dura a violência, não há posse. Cessada a violência, já vamos ver quando começa posse. Bom, o que eu tenho antes? Enquanto dura a clandestinidade, eu não tenho posse. 1208, está escrito aí. Cessada, começa a posse. O que eu tenho antes? Essa é a pergunta que os senhores têm que me fazer. Depois, a segunda pergunta, quando é que cessa? Para começar a posse. São duas perguntas que os senhores têm que me fazer. Novamente, eu vou usar do que eu disse anteriormente. Eu sempre chamei essa situação de detenção. Até cessar a violência e a clandestinidade, existe uma detenção. Porque eu dava aquele conceito amplo de detenção. Não é o que faz o professor Luciano Penteado, nem o professor Tartucci, nem o professor Nazar. Eles dizem que nesse período, até cessar a violência e a clandestinidade, eu tenho tensa. Estão entendendo que o 1208 seria só a hipótese de tensa? Porque não há a ideia de subordinação da detenção, que é a exigência do 1198. Mas na prática não tem nenhum tempo você falar que é tensa e detenção nesse caso. Não tem. É só para desenhar a categoria jurídica melhor. Porque, segundo eles, isso não se encaixa na definição do 1198. Seria alargar uma definição desnecessariamente, enquanto uma nova categoria se ajusta melhor. Vamos para cá. Próximo ponto. Vocês repararam que o 1208 diz que enquanto não cessada a violência, enquanto não cessada a clandestinidade, não há posse. Então, se não há posse até a cessação, não pode começar o prazo da usucapião, certo? Ninguém pode usucapir sem posse. Que, aliás, foi um tema muito desagradável na reforma do Código. Muito desagradável. Por quê? Porque a professora Rosa insistia em usucapião sem posse. Foi uma discussão assim muito estéril. Porque não havia concordância nenhuma com essa tese. Muitos casos lá a gente discutia e tinham 2 correntes, 3 correntes e brigas. Esse caso não havia corrente. Como que ela usava? Qual foi o termo que ela usava? Mansidão da posse? Não. Dormitagem. Eu queria saber o que é dormitagem. Eu devo olhar os códigos comentados. Ela usava um termo que não precisa da posse para usucapião, basta a dormitagem. Eu achava que era mansidão. Veja, eu não sei o que é dormitagem, claro que eu não sei, se eu soubesse eu explicava. Mas você vê como a memória atrai a gente. Eu achei que era mansidão e o termo era dormitagem, a memória falha. Mas enfim, sem posse não há usucapião. E portanto, a pergunta que vem agora na sequência. Se existia uma tensa, e essa tensa ou detenção, como eu chamava antigamente, passou a ser posse, quando é que a violência cessou e a clandestinidade cessou? E uma terceira pergunta que vocês precisam fazer, que é a mais difícil de todas. Por que a precariedade não está aí? Que é a mais bonita de todas. E que eu aprendi com esse homem aqui, naquele curso de posse que eu fiz na FADISP, quando ele era professor, e que eu fui assistir durante 2 semanas, todos os dias, das 6 às 10 da noite, a aula do Moreira Alves. Foi a maior alegria da minha vida. Quando é que cessa a clandestinidade e a violência? Em latim é vis, clam et precario. Quando é que cessa a violência ou a clandestinidade?
que no código antigo tinha aquele negócio que cessava em um ano e um dia, só que agora se aplica por analogia também no código a partir de um recorde processual. É isso mesmo. O professor Silvio Venosa dizia que não tem nada de ano e dia. Ele diz na obra dele. Basta que cesse um ato físico. Vou dar um exemplo de violência. Um grupo vai invadir um determinado imóvel. Tem seguranças naquele imóvel. Eles se chocam. Briga, pancada. Os seguranças saem correndo. Acabou a violência. Naquele ato, no minuto seguinte, acabou a violência. Clandestinidade. Eu invado um terreno e fico ali escondido. Por que ninguém me vê? Porque tem aquele muro bem alto. Então eu subo com uma escadinha de barco, eu dou aquele assobio que nem filme, né? Jogo a escadinha, eu subo, e daí rejoga a escadinha. Então eu tô lá dentro. Então é uma pequena cidade, o proprietário não sabe, porque ninguém sabe que lá dentro tem uma pequena cidade. Quando é que cessa a clandestinidade? O proprietário descobre. A tese do professor Venosa é diferente da senhora, mas a da senhora é que é majoritária. A tese do professor Venosa é que cessação de violência e clandestinidade são fatos da vida. A hora que simplesmente se descobre, a hora que simplesmente para a violência. Por isso eu dizer, mas a hora que o segurança bateu, teve um choque com o invasor, acabou a violência. Não, porque o segurança pode pegar, chamar mais gente, voltar e continuar uma guerra. Por vários dias. Isso já teve nome na história. Aconteceu na Comuna de Paris. Vocês já viram o filme, ou a peça Les Misérables do Victor Hugo, em filme e em peça? Aliás, o musical é lindíssimo. É a comuna. Eu tomo, você devolve. E fica assim, um empurrando o outro. A violência não cessou. Cessou com o fim da comuna e aquelas mortes trágicas que a França assistiu. Então a violência também não é um ato único. Pode ser, dou um supapo e entro. Mas pode ficar uma guerra campal, vai e volta pelo espaço. Então, o professor Venosa diz que é isso, cessada a situação fática. Mas a doutrina majoritária segue a tese do ano em dia, tá? Ou seja, do dia que a clandestinidade é descoberta, ou do dia que a invasão, a violência cessou, eu preciso contar um ano e um dia. Não dá para ser automático. Isso dá mais segurança jurídica. Para o proprietário ter prazo para usar as vantagens da posse nova. Quais são as vantagens da posse nova sobre a posse velha? São exclusivamente processuais. Não há no Código Civil vantagem material, em termos assim, quem tem posse nova tem essa vantagem. Qual que é a vantagem processual? Os senhores sabem qual é a vantagem processual, certo? As ações de força nova permitem liminar. E as de força velha não permitem liminar. Eu reestudei isso a partir do CPC de 2015, porque o 924 do CPC antigo eu conhecia de cor e salteado. Eu falei, vou ler no CPC novo as regras processuais. Então nós temos aqui o artigo 560, que era o antigo 926 do CPC, que vai dizer: o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no caso de esbulho. Qual a diferença entre turbação e esbulho? Ó, não me deixe esquecer de falar porque que o precário não está no 1208, hein? Que é a parte mais importante da nossa conversa de hoje. Que é o maior erro. Foi a história lá também no código, o precarista. Posse precária e ter posse por tempo limitado. São coisas distintas, já vou falar. Qual a diferença da turbação para o esbulho? No esbulho é a perda, certo? E na turbação, o que há? O tanto fala em ameaça, mas no fundo a posse é atrapalhada. Eu vou dar um exemplo de turbação, claro. Sabe o cara que fica mudando a cerca? Ele tá pra cá, eu volto. Tá pra cá, eu volto. Porque se ele muda a cerca e eu vou voltar a cerca e ele me dá um tiro, vamos dizer, não deixa eu mudar, ele esbulhou a posse. Mas a cerca que anda, o muro que anda, ele está atrapalhando os atos de posse. Ele está atrapalhando. A ameaça está mais, na minha leitura, no interdito proibitório. Que ele diz, vou invadir. Ou para os cavalos na frente e fala, agora amanhã eu entro. Para mim isso não é turbação. Isso é interdito proibitório, porque ele pode parar os cavalos e nunca invadir. Certo? Só usar como ameaça para vender a propriedade. Ele para um monte de cavalo e fala, vou invadir. E nunca invade. Agora, se ele, por exemplo, começar a proibir a entrada de pessoas da fazenda, pode ser turbação. Porque eu não consigo entrar com os meus animais, etc. Agora, de qualquer jeito, a questão possessória, e aqui eu quero citar o que o Tartucci cita, que eu achei muito bonitinha, a lição do meu professor, que eu acho realmente um gênio, o professor Marcato, por que da fungibilidade das ações possessórias? Por que eu posso entrar com uma ação A e falar agora é B ou é C? Bom, uma você vai dizer, porque o advogado pode errar e o juiz corrige, tá bom, isso é uma justificativa que é menos nobre.
Alguém sabe dizer, quando eu li isso no Marcato eu quase chorei, porque eu acho que eu aprendi isso com ele, ficou no meu cérebro, e eu repeti isso a vida inteira sem saber por quê. Porque a situação fática... Ela muda muito, ela é muito volátil. Claro, o que era turbação pode virar esbulho, o que era ameaça pode virar turbação, ou seja, a situação fática, ela é mutável em si. Então não faz sentido entrar com uma ação, mudou o fato, entra com outra, voltou outro fato, mudou. Então cada dia vai entrar, então elas são fungíveis entre si. Você pediu esbulho, você disse que houve esbulho e só houve turbação, o juiz pode aplicar no caso concreto, entre aspas, corrigindo a ação, a situação fática. Você não vai ter ação extinta. Ah, mas o senhor disse que era ameaça, agora eu vim esbulho, então não vou dar reintegração porque não é ameaça. Não, não. A ação prossegue porque a situação fática é mutável. O professor Marcato diz isso com todas as letras nessa belíssima passagem do livro dele, de procedimentos especiais, em que ele vai dizer a situação fática vem a ser modificada no curso do processo. O que era uma coisa vira outra. Então nós temos, na posse nova e na posse velha, um problema, que é a concessão ou não de liminar. Quero evoluir com os senhores uma coisa que não tinha no Código de Processo Antigo e que tem no Código de Processo Novo. É o artigo 565 do CPC atual. Isto é uma novidade de posse, porque não estava na lei antiga. Alguém sabe do que eu estou falando? Peguem aí o CPC, artigo 565. Exatamente. Em uma situação, o juiz pode conceder liminar na posse velha. Ou de força velha. Aliás, esse prazo de 1 ano e 1 dia, outro dia, né, Karina, você falava, qual é que é a origem de 1 ano e 1 dia no direito, na história do direito? Tem algumas explicações, mas a explicação que a gente considera mais difundida é das colheitas. Porque se dizia que o prazo para uma colheita, você plantava e daí você voltava para pegar o que tinha crescido, os frutos, depois de 1 ano. E se a pessoa não voltava depois de 1 ano, se entendia que ela não tinha mais interesse naquilo e, portanto, outros poderiam pegar. Então, a ideia do 1 ano e 1 dia vem disso. Também tem uma explicação do 1 ano e 1 dia, que seria... Essa que eu mais gosto. A primeira que você deu, é a que eu mais gosto. Que seria relacionada ao princípio da Césine no direito francês, mas que a maior parte das pessoas não adota. Eu acho que é o professor Venosa, né? Eu acho, inclusive, que se adotar essa ideia é andar no tempo muito, porque isso é bem anterior a Césine. Ou seja, isso é típico dos romanos. Então não é no século... A Césine a Césine é direito gaulês, né? Também é antes da França napoleônica. Mas eu gosto mais da ideia do 1 ano e 1 dia das colheitas. O que diz o artigo, então, sobre o 565, doutor Matheus? No litígio coletivo pela posse de imóvel, quando o esbulho ou a turbação afirmado na petição inicial houver ocorrido há mais de ano e dia, o juiz, antes de apreciar o pedido de concessão da medida liminar, deverá designar a audiência de mediação, a realizar-se em até 30 dias, e observará o disposto nos parágrafos 2º e 4º. O que vocês percebem é o seguinte, gente. Na ação possessória coletiva de bem imóvel, portanto, imagino eu que seja invasão de bens. Aqui eu não estou falando do terreno público ainda, que o Felipe me perguntou, vou falar do terreno público daqui a pouco. De bens particulares por multidões, áreas de favelização ou mesmo invasão de áreas agrícolas, o juiz pode dar liminar na posse velha. Mas ele vai precisar ter essa audiência prévia e alguns requisitos específicos. Isso, em certo sentido, é uma quebra de lógica, mas depois eu tenho que dividir uma coisa com os senhores que eu não pensei ainda, mesmo porque eu não sou processualista, e eu precisaria desenvolver melhor essa segunda ideia que eu vou dar agora. Quando eu tinha uma situação de posse nova no CPC de 73, cabia liminar ipso facto. Quando era de posse velha, quando eu era aluno, não há liminar. Só que, de repente, no CPC de 73, nasceu quem? A chamada tutela antecipada do 273, então voltando no tempo. Isso houve uma releitura das ações possessórias. Por que era uma releitura? Porque a liminar em ação possessória sempre foi tida como antecipação de tutela, autorizada por lei, para um caso específico, nas ações de força nova. E eu me lembro bem que nós debatemos nos anos 90 e 2000, até nascer o CPC de 2015, se com a tutela antecipada, nas ações de força velha, eu podia me valer de um pedido de tutela antecipada. E os autores diziam sim, mas de acordo com os requisitos do 273, não da posse de força nova, que tem regra própria no procedimento possessório. Ou seja, eu só vou escolher o CPC 273 para força velha
e requisitos do 273 e 924, acho, bom, enfim, da posse de força nova. E eu sempre repeti essa frase. Agora, nós temos a manutenção do CPC das ações de força nova, com o ritual das liminares, com uma nova situação excepcional que não existia, dessa situação coletiva de invasão, em que há também liminar na posse velha, mas eu não sei responder, porque não sei processo civil suficiente, se nas ações de posse velha, o CPC de 2015 traz alguma situação que permitiria uma liminar fora do rito especial, como permitiu o 273. Pode falar. Eu não tenho ideia dessa resposta. Eu fiz no quinto ano eles ofereceram uma disciplina só de procedimentos especiais, eu acho que foi o POI que deu e tal, e a gente ficou discutindo bastante isso. E aqui no posicionamento que ele teve, eu acho que faz bastante sentido, no sentido de treinar aquilo e inversão um pouco de prova. Porque no caso da posse nova, basta que eu comprove âmbito menos de ano e dia que eu consigo eliminar. No outro caso, eu tenho um ônus argumentativo muito maior, porque eu vou ter que falar, olha, não se aplica esse, mas eu tenho aqui o 300 do CPC, se eu demonstro urgência no meu caso concreto, ainda que eu não tenha esse aspecto temporal, eu consigo uma liminar. Então, para mim, eu acho que esse artigo da posse, ele não afasta a aplicação da regra geral do 300, se, obviamente, o juiz olhar e falar, não, você tem urgência. É óbvio que o juiz não vê que você está ano... É isso que eu quero dizer. Claro, você tem urgência agora? É isso que eu quero dizer. A lógica processual eu não discuto, estou de acordo. É difícil na prática provar que depois de um ano e um dia, agora que eu tenho urgência, porque tinha que ter urgência no dia seguinte, ou no mês seguinte, ou 2 meses. Então, qual é o problema, na verdade? Como é que funciona o sistema? Quando eu perco o ano e dia, e eu não vou ter liminar, porque eu perdi o ano e dia, a exceção do 565 que o Dr. Matheus nos leu, qual é a ação que eu entro, na verdade? É uma ação petitória, para discutir propriedade, e não mais posse. Eu digo, eu tenho título e você não. Eu tiro o debate da posse e jogo no domínio. E no domínio é claro que eu tenho título e o invasor não tem, então eu vou ganhar. E a consequência é que ele tem que sair. A gente nunca entrava com ação possessória de posse velha, porque a demora era tão grande que era melhor discutir domínio, que era mais fácil. Porque dizia assim, enquanto se debate domínio, não se pode debater posse. Mas de qualquer maneira, o 300 que você está trazendo aí, eu repito, não discordo, me parece menos efetivo do que era o 273 na tutela antecipada. Era mais fácil na posse velha conseguir eliminar pelo 273 que talvez pro 300. Apesar que os 273 também falavam em perigo ou em mora. Eu tinha a verossimilhança no 273 que não tem no 300. Sim. Né? O 300 é perigo em mora e a probabilidade do direito. Não sei se eu tô prova de evidência para ter título, né? Eu não sei resolver processualmente isso. Acho que tem uma evidência mais se você estiver discutindo propriedade, porque você precisa de um Pois é, depois do ano dia, se eu vou discutir propriedade... Mas daí a a ação é petitória, não é possessória. Por isso que a gente sempre usa na petitória assim. Porque eu estou discutindo título. Petitória só se opõe quem tem melhor título, tá? Título. Não é posse, não é fato, é título. E depois discutir o que é o título, que é outro problema jurídico. O uso campeão, né, professor, na defesa, né, que se aniquila o direito. Só um detalhe, que isso é importante que se diga. Na ação possessória, eu não posso discutir propriedade. Mas eu posso obstar a possessória pela uso capião. Mas eu não posso entrar com uma reconvenção de uso capião para tentar virar proprietário numa ação possessória. Eu posso me defender com a uso capião, mas não viro proprietário. Na ação petitória, se eu tiver exceção da uso capião, eu posso fazer reconvenção e pedir para virar proprietário, tá? Porque as duas discutem domínio. O que eu não consigo numa ação possessória, pedir para virar proprietário. Eu consigo obstar o direito de perder a posse com base na uso capião. A uso capião é matéria de defesa. Tudo bem? Se o juízo for petitório, se eu tenho o título e você tem a uso capião, você pode avançar com a uso capião, só como defesa, mas é uma burrice, ou você pede a propriedade por uso capião. Pede para si. Não só ele perde com o título dele, mas eu ganho. O problema aqui é que na possessória você não consegue ganhar a propriedade. Você consegue obstar a vitória de quem entra com a reintegração de posse, por exemplo. Professor, eu tenho um exemplo desse prático, muito ruim até, que a outra parte entrou com uma ação
alegando, protegendo a posse, mas alegando que se tornou proprietário, e por isso ele teria posse. E nós apresentamos a defesa falando, não, nós somos proprietários, essa propriedade nunca foi trocada, nunca teve a transferência. Então é curioso, porque é uma ação possessória, mas praticamente inteira, pelo menos do judiciário, agora já teve até a apelação, foi encerrada, a discussão era, nós fizemos um contrato de gaveta, não foi registrado, na verdade eu estou defendendo minha posse com base de uma nova propriedade, e nós negamos esse contrato. Tinha uma questão de prova muito grande, mas foi um caso muito curioso, porque ficava nessa, não pode discutir propriedade. No fundo era totalmente uma discussão de propriedade. Faticamente sim, juridicamente não. Sim. Por que faticamente sim? O contrato de gaveta não ia transferir a propriedade de qualquer jeito, certo? Pelo menos, se não houver registro, o compromisso não produz efeitos reais, só efeitos interpartes. Então, ainda que faticamente se discuta domínio, juridicamente não. Não estou discutindo se o titular do contrato de gaveta é ou não é proprietário, porque esse debate não cabe no caso concreto. Então, dito isso sobre a posse de ano e dia, eu tenho que responder para os senhores a pergunta mais difícil, que é depois falar do bem público na sequência, que também era outra questão que eu vou mostrar como é que os tribunais classificam a invasão de bem público. Nós já vamos chegar nesse ponto. O Dr. Matheus leu pra gente que o 1208 vai dizer que eu tenho uma situação jurídica que não é de posse, cessada a violência e a clandestinidade, passa a ser posse. Essa situação que eu chamo de detenção, já disse que pode se chamar de tensa. Só que tem um problema. E esse problema é o mais bonito do sistema. Ela não diz na lei que a posse, a precariedade se convalida, certo? Não tá, diz assim, a violência cessada, começa a posse. A clandestinidade cessada, começa a posse. A precariedade não é mencionada no dispositivo. Por quê? Essa é a resposta do professor Moreira Alves, do professor Silvio Rodrigues, que é a resposta mais técnica. Quando eu digo para a senhora comprou a minha casa por compromisso de venda e compra, e vai me pagar por 2 anos, eu vou lhe dar a posse. A gente escreve posse precária no sentido de posse temporária. Existe uma confusão jurídica de termos que na reforma do Código ia dar uma grande confusão. Por quê? Quando eu tenho posse precária, não estou falando agora da precariedade de transitoriedade. Quando eu tenho, dá um exemplo de posse precária. Quando, por exemplo, no contrato de comodato, o comodatário precisa devolver o imóvel, não devolve. É isso. E não quando começa o comodato. O maior erro da doutrina é dizer o comodatário tem posse precária. Claro que não. Porque a violência, a clandestinidade e a precariedade são vícios da posse. Vícios da posse. Dão o que a gente chama de posse injusta. Se eu disser que o comodatário, o locatário ou o usufrutuário tem posse precária, eu estou dizendo que eles nasceram com uma posse injusta, o que é um verdadeiro absurdo teórico. A posse do comodatário, do usufrutuário, do depositário, do locatário, ela é justa quando nasce. E não é precária nem aqui nem na China. Querem dar o nome? É temporária, porque a hora que cessa o contrato tem que devolver a coisa. Então a doutrina confundiu 2 termos que não se confundem. De estar numa situação precária, que é temporária, com precariedade como vício. Está bem claro isso para os senhores e senhoras? Precariedade nasce com esbulho, né? A precariedade nasce exatamente no momento em que eu rompo a confiança. Quando eu deveria devolver e não devolvo. Então, enquanto a violência e a clandestinidade nascem de uma tensa ou detenção que vai se converter em posse após 1 ano e 1 dia, a precariedade não pode ter esse caminho porque já nasce em posse justa e se transforma em posse injusta. Reparem que o invasor ou que detém clandestinamente o bem, ele não era possuidor, ele era ou titular de uma tensa ou de uma detenção. Cessada a violência, a clandestinidade, ele passa a ser possuidor. O precarista, que é um nome horrível, ele era possuidor por posse justa, que passou a ser injusta no momento que ele rompeu a confiança. Quando? Quando ele devia restituir o bem e não restituir. Por isso que no 208 não pode dizer cessada a precariedade começa a posse, porque ela já nasceu posse. Está bem claro isso para os senhores? Quem compra uma casa de alguém
com um compromisso de venda e compra. E está usando essa casa pelo compromisso. E amanhã termina de pagar e vai ter escritura, ele não é um possuidor de posse precária, é de posse temporária, porque se ele não pagar ele vai cair fora. Ele não rompeu a confiança, ele não esbulhou nada, ele simplesmente está usando porque o contrato deu direito para ele. Quando o comodatário ele muda a destinação do imóvel, sem que o comodante saiba, ele já abusa da confiança nesse momento, ela já se torna... Veja, os vícios da posse são três possíveis, vamos pensar juntos. Atos de violência que ele não cometeu, atos de clandestinidade que ele não cometeu. O que seria a precariedade? Quando ele rompe com o quê? Com a confiança. Então, alterar a casa, estragar a casa, é simplesmente descumprir o comodato. É um problema puramente obrigacional. Vamos dar um exemplo. Eu dou para a senhora em comodato a minha casa de praia, por 5 anos, tá? A senhora faz um resort. Isso não é quebra. Porque a senhora não está dizendo que não vai me devolver a casa. Você vai me devolver um resort. Mas quem disse que eu queria um resort? Eu queria minha casa de praia. Isso é descumprir o comodato. É puramente inadimplemento contratual. Agora, se a senhora transforma em comodato e avisa, Simão, estou transformando, que eu não vou te devolver, porque agora isso aqui é meu, você já está se comportando como quebra da confiança. Ó, Simão, estou te mandando uma cartinha. Fique sabendo que a partir de hoje eu sou dona, tanto sou dona que eu estou construindo aqui um resort. Para onde é construir um resort? É seu comportamento como rompendo a confiança. Não vou te devolver. Isso aqui não é mais seu. Daí começa a injustiça, que é a precariedade. Não com a transformação, não com a deterioração. Esses são inadimplementos contratuais. Contratual. É puramente contratual. E pode romper o comodato, claro. Eu emprestei para uma finalidade e só fiz outra. É. O código fala expressamente isso. Quem quer perguntar? Não, eu só ia comentar que nessa hipótese não mudaria a natureza da posse no momento que tem a resolução do contrato. Isso de mudar a destinação do imóvel não é inadimplemento. Não. Claro que se ele mudar e falar assim, vamos pensar em 2 cartinhas. Primeira cartinha. Caro Simão, tive uma ótima ideia. Vou transformar sua casa de praia em um resort. E daqui a 5 anos você receberá um resort de presente. É só, aposto não ter nenhum problema, porque ele está falando que vai me devolver. Caro Simão, gostei tanto da sua casa que vou ficar com ela, não te devolvo. E aliás, a partir de agora será um resort. Venha cá e pague a anuidade e fique comigo. Depende de como for feita a coisa. Posso só descumprir o contrato ou posso me comportar como proprietário? Em relação à posse do proprietário comprador, ele entra na posse do imóvel, ok, ele ainda não... Sim, eu sabia, obrigado. Ele ainda não tem título, mas... E aí a posse dele seria precária. A posse dele não é precária porque é justa. Desculpa, mas eu digo, para fins de uso capião, por exemplo, se o promissário comprador para de pagar... Sim. Boa pergunta. Boa pergunta. O compromissário comprador parou de pagar. Ele pode usucapiar o bem? Pode e usucape todo dia. Dos casos mais famosos de usucapião é de não pagamento de compromisso de compra e venda. Passam-se anos e anos. A questão é saber quando é que começou o prazo. Quando é que a posse era justa e se transformou em injusta. Ou seja, a doutrina vai dizer, quando ele para de pagar, claro que pode ser um mero inadimplemento, ele manda uma cartinha e diz assim, daqui a 2 meses eu volto a pagar, estou desempregado, aí não vai dar usucapião. Porque ele está assumindo que ele continua numa situação de compromissário. Mas o parar de pagar e o outro não cobrar, é claro que é uma situação que pode ser lida, mas aí por nossa conta é difícil, porque não é regra, como início da usucapião. Não vou te pagar mais. Você vai dizer assim, não, mas às vezes esse ministro não vai pagar porque não tem dinheiro. Eu estou dizendo, a situação é difícil, para ver em que momento vai começar a ser usucapião. Mas eu vou te responder de maneira tranquila. Muitas usucapiões são de pessoas que não pagaram o compromisso de compra e venda. Pagaram só uma parte, pagaram 30%, pagaram 80%. E usucapem. Realmente no início do caso, porque ele entra na posse É isso. de uma posse justa. É no momento em que você enxergar que a precariedade começou, quando houve o rompimento da confiança. E não vai ser fácil, porque nem sempre esses casos são fáceis. Agora, uma coisa eu vou dizer, na dúvida, se não houver clareza, é quando ele parou de pagar, que começou o usucapião. Porque ninguém vai usucapi bem que você está pagando para o outro. Não tem lógica. As condições são incompatíveis. Parou de pagar, diria para você que talvez até eu possa ler como uma presunção do sistema. É a hora que tá estranho. Mas parei de pagar, eu posso mandar cartinha. Bruna, por favor, eu vou atrasar 2 meses que eu estou desempregado. Daí não tem nada a ver. E se paga tudo e nunca registra, daí ele vai ser... Daí tem justo título, é o usucapião ordinário. Mas então, aí o prazo não seria anterior, porque aí eu vejo que o promissário comprador que para de pagar
é mais beneficiado do que quem espera, termina de pagar. Claro, porque o invasor também é mais... Gente, a usucapião extraordinária é para quem invade, dá um tapa no proprietário e leva, e vira proprietário. Tem coisa mais injusta em termos lógicos do que você... E depois nós vamos ver a má-fé, ainda a má-fé. Tá claro esse primeiro debate? A senhora faz sua pergunta que depois eu preciso prosseguir, só porque eu quero avançar um pouquinho mais sobre a posse. Pode falar. Certo. Eu acho que eu fiquei com uma certa dificuldade nos conceitos lá em cima que eu estava explicando, de Tá. tipo, a violência, então ela introduz a tensa e depois se converte numa posse. Isso, quando cessar da violência ou após um ano e um dia, como diz a doutrina majoritária. Mas, tipo, a violência enquanto vício da posse, ela induz a uma posse injusta. Então, no início você não tem posse, quando converte você para uma posse injusta. Claro. No início você tem uma tensa, não tem posse. No cessar da violência, vamos pensar no ano e um dia, tá? Começa uma posse violenta e injusta. Na clandestinidade, você também não tem posse. Cessar da clandestinidade, vamos pensar em um ano e um dia. Você tem uma posse injusta por clandestinidade. Precariedade não. Você tem posse justa que vira injusta. Então é exatamente o que a senhora disse. Da tensa eu vou para a posse injusta. Na violência e na clandestinidade. Da posse justa eu vou para a posse injusta. Na precariedade. Tá claro isso para vocês? É um caminho que não passa por posse da detenção, posse justa da detenção na violência e na clandestinidade. E essa posse, ela se converte em justa em algum momento? Não, porque diz o código que a posse mantém a mesma natureza que tem, inclusive para os sucessores. Não se converte. Tá? A posse morre com a natureza que ela nasceu. Tá? Isso é o código expressamente. Deu para fechar esse assunto? Posso ir para o próximo? Bem público, Felipe. Sobre bem público, existe um grande problema sobre bem público. Qual é o problema sobre bem público? As pessoas invadem bem público. Depois as pessoas não querem sair porque é meu. Então tem dois problemas. Eu tenho posse de bem público. E tem um segundo problema que disso deriva. Eu invadi, eu não quero sair porque é meu, mas alguém quer invadir também. Então eu vou repelir um invasor daquilo que não é meu. São dois problemas. O meu, diretamente sobre o bem, com relação ao poder público. E terceiros que queiram tomar aquilo que é meu. Ou não é meu. Afinal é do poder público. Então temos dois problemas. E esse tema no STJ, por isso que eu falo para vocês que o Tartucci resolve tudo, que ele estuda todos os temas, ele mostrou aqui uma alteração de leitura sobre essa questão do bem público. Por quê? Por quê? O Tribunal de São Paulo, historicamente, dizia que ocupação de bem público não gera posse, mas mera detenção. Então, se gera detenção, eu, evidentemente, vou ser réu numa ação reintegratória e eu não vou ter usucapião em momento algum, porque eu sou detentor. Tá? Segundo o Tartucci, em 2016, o STJ teve uma releitura. Ocupação de área pública, 2016, tá? Não se percam. Estou falando histórica, 2016. Uma releitura para dizer que... Aliás, até do Moura Ribeiro, viu? Ora, aquele que invade terras públicas, estou lendo a decisão do STJ, invade terras públicas e nela constrói sua moradia, jamais exercerá a posse em nome alheio, de modo que não há entre ele e o ente público uma relação de dependência. O que eles querem dizer aqui? Que a noção de detenção, lembra-se que eu falei para os senhores que não se aplica ao 1208 para alguns que chamam de tensa? Só que seria tensa também, porque eu não tenho posse e nem detenção. Mas o Moura Ribeiro diz o quê? De fato, o animus domini é evidente. Então ele vai retrazer Savigny para dizer que aqueles invasores que transformaram o bem público em moradia são possuidores e, portanto, podem proteger a posse. E vai dizer, o invasor sequer conhece a característica do imóvel. Claro, o invasor não pergunta se bem é público ou é particular. Ele não vai pedir na matrícula do imóvel para saber a origem. E o Moura Ribeiro vai dizer, os interditos possessórios são adequados à discussão da melhor posse entre particulares, mesmo sobre terras públicas. Isso é uma releitura, que vai dar posse e interditos, tudo bem? 2016. O tema esquentou no STJ, porque isso aqui seria uma revolução, inclusive contra toda a jurisprudência do STJ de São Paulo, e o tema voltou a debate. Então, aqui estou dando 2016, agora eu vou dar para vocês 2018, estamos evoluindo no tempo. 2018, súmula 619 do STJ. A ocupação indevida de bem público, configura mera detenção de natureza precária. Olha de novo, doutora, precária com erro. Aqui não é precária, é temporário. Precária precisaria ter posse, a posse que era justa nasceu injusta, quer dizer,
O STJ usa o termo precário do sentido popular. Aliás, ontem dando aula de testamento eu dizia isso. O senhor que é tabelião, quando você faz um testamento e eu uso a palavra deixa o terreno em sociedade, é condomínio, mas tecnicamente sociedade é o termo popular. Para os meus sobrinhos João e Maria. Aqui se atenta mais ao sentido comum da palavra precário do que técnico, tá? Na súmula. Não é precário de posse. Tanto que ele diz, mera detenção de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos um outro problema aqui, que é o grande problema da invasão de terra pública. Você sabe qual é? Sai. E o meu barraco? Eu perdi a moradia. E lá tinha um investimento em tijolo, em cimento, em antena, em cano. O grande problema aqui não é dizer que há uso capião, porque uso capião não há. Ou vocês vão chamar de detenção, como chama o TJ de São Paulo, ou de tensão, o que vocês quiserem. O problema é que eu tenho um investimento que eu fiz. E eu quero a devolução daquele investimento. Só que o terreno é público. E aí nós temos um problema. Aquela invasão que gerou uma área de moradia popular em cima de um terreno público, efetivamente valorizou o terreno público para eu ter que te indenizar? Ou você, o que eu quero olhar do enriquecimento sem causa, houve um ganho para o poder público para que haja uma indenização da sua benfeitoria? Ou só você perdeu? Você está entendendo o que eu quero fazer? O nexo causal, porque enriquecimento sem causa exige empobrecimento e enriquecimento. E o empobrecimento tem por causa... Desculpem, o enriquecimento tem por causa o empobrecimento. O poder público diz não. Eles invadiram uma área de manancial, eu vou ter que derrubar todas aquelas casas e replantar árvore. Ah, mas eu estou sem a minha casa. Bom, mas o senhor invadiu um terreno público. O STJ está dizendo que não há indenização por essas benfeitorias. Não há que se colocar enriquecimento sem causa em causa, no caso concreto. Que esse era o grande problema. Principalmente quando se invade área que precisa ser reflorestada depois. Áreas que depois daquelas tragédias urbanas que despencam o morro. Porque são áreas invadidas. E muitas são áreas públicas. Que não foram construídas porque não pode, por causa de chuva. E daí, de repente, aquilo cai e causa tragédia. Infelizmente, o Brasil é o país das tragédias. Você pode falar. Quando tem justamente tudo bem, mas por que pode o poder público não cumprir a função social, abandonar o bem que é usucapião? Por que ele tem esse manto? Por que o poder público pode abandonar o bem e a gente não pode usucapi-lo? Quando não é uma PP, tudo aí tudo bem, sim. Né? Eu vou contar para a senhora o seguinte. Vocês já foram num parque de São Paulo chamado Parque do Povo? Ali em frente ao Shopping JK Iguatemi? Aquilo era uma área do INSS. Do INSS. Portanto, de um órgão público. A prefeitura foi lá, montou aquele circo e ocupou a área. E o poder público perdeu para o poder público. Hoje o parque é público, o INSS perdeu. Por abandono. Mas por que foi possível isso? O usucapião de bem público é impossível. Por que ali ganhou? Porque havia dois interesses públicos, do INSS como autarquia e do povo de São Paulo em usar o parque. Os dois interesses públicos entraram em choque. E o abandono do INSS foi tido como desinteresse. Mas aí nós estamos tratando de outro tipo de interesse, do particular versus o público. Quando o Estado cede um direito público, uma área pública, e se você vai para o privado, no fundo ele está tirando de todos nós, certo? Ah, mas o poder público abandonou. Mas eu, como cidadão, não sou punido pelo abandono do prefeito. Essa é a ideia geral. Por que não tem usucapião de área pública? Porque eu, Simão, votei mal, escolhi mal o prefeito. O prefeito não cuidou daquela área. Aquela área foi invadida. Por que não deixa aquelas famílias serem proprietárias? Porque perde a coletividade. Só pode dizer, isso é um erro de leitura. A coletividade ganha quando assenta, mas daí é uma questão política, não é jurídica. Perceba, o poder público perde o Simão, o doutor Lucas, a doutora Alessandra. O poder público não perde nada. Porque no fundo aquilo é nosso. Vocês entenderam uma lógica do sistema? O poder público não perde. Quem perde somos nós. Somos os cidadãos, titulares daquele direito indiretamente. A prefeitura não perde o prédio. Quem perde somos nós. É a guerra de direitos, né? Vale o meu direito como cidadão ou o direito à moradia? É isso, é isso. E no fundo tem. Porque quando o bem é público, prevalece o direito público. Quando o bem é privado, prevalece o usucapião. Imagine o mesmo terreno, um do lado do outro, tudo bem? Esse era uma praça que eles invadem e constroem suas casas. Esse é um terreno particular que eles invadem e constroem suas casas. Passa-se o mesmo prazo. 20 anos ninguém faz nada. Estou dando 20 anos para dar bastante tempo assim. Eu posso, como prefeitura, retomar a praça, porque a moradia cede gente do interesse público. Eu, como proprietário, perdi, porque a moradia ganha do interesse do proprietário. Vizinhos dos terrenos, do mesmo tamanho. A invasão pode ser até a mesma, né?
Imaginemos uma praça vizinha num terreno baldio, que os invasores derrubam a praça e constroem suas moradias. Está claro isso para os senhores? Bom, então agora, o que eu tenho que falar para os senhores? O professor Moreira Alves faz na sua obra uma belíssima classificação, belíssima. Essa aqui eu tinha ouvido na sala de aula, viu? Lá na FADISP. Eu achei isso aqui tão lindo, eu nunca tinha ouvido isso antes do Moreira Alves. E posse direta e posse indireta não é isso que eu nunca tinha ouvido, porque isso já estava no código antigo. A partir de uma noção horizontal e vertical de posse. Na noção horizontal de posse, isso que eu vou falar não se coloca. Somos todos copossuidores, porque, por exemplo, somos herdeiros, e todos usamos a casa de praia que herdamos de mamãe e de papai. E, portanto, por que ela é horizontal? Porque não há uma hierarquia entre os possuidores no sentido físico. Todos utilizam o bem diretamente, somos copossuidores. Horizontal. Não há hierarquia. Já na organização vertical, eu vou ter a distinção entre posse direta e posse indireta. Aí vai haver uma hierarquia de posses. Por quê? Hierarquia. Por que uma está acima da outra? Porque o possuidor direto tem contato físico com a coisa. O indireto não. Ele está alijado, muitas vezes, do contato físico com a coisa. Então ela é vertical, porque alguém tem posse e o contato físico, que seria o corpus, e alguém tem posse, mas não tem o contato físico. Por isso que ela é vertical. Alguém está fora do contato físico. Horizontal, todos temos posse igual. Vertical, alguém tem uma posse que é diferente da outra. Porque alguém pode usar, fruir, e o outro está distante da posse. O proprietário da normalidade tem a posse direta e indireta, na normalidade. Mas ele pode fracionar essa posse e dar a posse direta para alguém e reservar para si a indireta. É o caso da locação. Quem vai estar dentro da casa é o locatário. Por isso que uma das perguntas mais comuns que se faz: o locatário pode defender a sua posse? Pode, porque é possuidor. De um invasor? Sim, ele é possuidor. De um invasor. Mas pode defender sua posse contra o proprietário? Pode. Porque o proprietário tem a posse remota, a posse à distância, que é chamada de posse indireta. Então o possuidor direto, que é aquele que exerce o corpus da posse, ele tem proteção, não só contra terceiros, como contra o próprio proprietário. Mas, Simão, como é que o proprietário turba a posse do locatário? É comuníssimo quando o proprietário quer tirar o locatário. Ele começa a marcar vistoria toda semana para ver se o imóvel está em boa situação de conservação. Ele vai lá e troca a fechadura do imóvel. Então, todo ato que ele praticar que indica atos de posse direta, ele está maculando a posse direta de quem tem. Então, o locatário, o usufrutuário, o comodatário podem sim se valer de ações possessórias contra o titular da posse indireta. Isso é tranquilo na doutrina e na jurisprudência. Talvez o caso mais difícil de explicar para os senhores e senhoras seja o caso do depositário. Porque o depositário tem a posse direta dos bens depositados, certo? O proprietário tem a posse à distância, indireta. E o proprietário chega lá no depósito e vai lá, o depósito está marcado, tá? Está marcado pelo prazo de 1 ano. Eu vou viajar, digo, doutor Alessandro, eu vou viajar, a senhora vai ser depositária desses meus livros. Então eu entrego os livros, vou viajar, daqui a 1 ano eu venho buscar os livros. Só que eu canso de viajar e no 10º mês eu volto. O contrato de depósito era por 1 ano. E eu chego lá, a senhora está com os meus livros, certo? Pego meus livros, ponho numa sacola e vou embora. Eu tecnicamente esbulhei a posse. Eu tirei ela da posse dos livros e levei os livros embora. Ela poderia entrar com uma ação de reintegração de posse ou busca e apreensão dos livros pedindo para cumprir os outros 2 meses? Por que não, doutora? Porque o depositário ele não é diferente do locatário. Ele Por que é não diferente? usa o bem, não pode usar. Mas seja mais precisa, é exatamente isso. Por que o depositário não tem as vantagens da proteção possessória que tem o comodatário, o locatário, o usufrutuário? Ele não se beneficia da posse. Porque o depósito é em benefício do depositante. E como o depósito é em benefício do depositante, o prazo é em benefício do depositante. Se eu falar para o doutor Alessandro, aguarde por 1 ano, atenção aqui, e no dia seguinte eu for buscar, ela tem que me entregar. Mas você falou que era 1 ano em meu benefício, não o seu.
agora é um dia. Não dá para dizer perdas e danos porque o Simão buscou antes, porque é no meu benefício o depósito. E é por isso que o depositante não tem, o depositário não tem, a posse direta continua sendo depositário e o depositante continua com a posse indireta, mas ele não tem proteção possessória contra o outro, porque não é no benefício dele o contrato. Professor, na prática o depositário tem uma posse bem menor do que os outros. Na prática, vem a grande pergunta: qual é o ato de posse no depósito? Eu falei que posse é o exercício de alguns dos poderes da propriedade. Um ou alguns. Usar, fruir, dispor e reaver. Para responder sua pergunta, eu vou fazer uma ilação e já volto à sua pergunta. É possível, por autorização contratual, que o depositário utilize o bem depositado? Isso transforma o depósito... É possível. Isso transforma o depósito em comodato? Por que não? Eu acabei de dar explicação. Porque o prazo é em favor do depositante. Então se eu disser, você tem 1 ano de depósito no meu carro, 1 ano, depósito, e pode usar o carro no fim de semana. E eu chegar no dia seguinte e pegar o carro, o depositário não pode dizer, mas eu vou ficar sem usar. Não, porque é o meu interesse. Se for comodato, não tem. Porque eu não tenho expectativa. Se for comodato, não. Tem que esperar acabar 1 ano. E se eu tomar o carro, ele pode entrar com busca e apreensão, porque tem 1 ano que ele tem direito de usar o meu carro. Como no depósito o uso não é da essência, mas pode ser autorizado, então para responder a pergunta dele eu tenho que dizer, é um depósito clássico, que eu não tenho poder de uso, autorização contratual de uso. Qual poder da propriedade, ou qual faculdade da propriedade eu teria para dizer que o depositário é possuidor? E ó, não há quem não diga que ele é, tá? Não tem um autor que vai dizer que ele não é. Só para deixar bem claro que não é um debate, é só uma justificativa. Qual o poder da faculdade que ele tem? Reaver contra terceiros? Só pode ser reaver. Dispor ele não pode, que é vender coisa alheia. Usar ele não pode. Receber o aluguel muito menos. Se o bem tiver... Bom, como é que o depositário vai ter um bem alugado também? É difícil pensar. Não, vamos pensar num fruto. O senhor é depositário do meu cachorro, ou mais precisamente da minha cadela. A cadela pare e nasce os cachorrinhos. Ele não pode usufruir dos meus cachorrinhos. Nem vender, nem alugar, nem doar, que seria dispor, nada. Os cachorrinhos são meus. Agora, se tirar o poder do depositário, se reivindicar a coisa, ele não tem poder nenhum. Ele viraria o quê? Um mero detentor. Mas isso quebraria a lógica da tese de Ehring sobre a posse. Por isso que a doutrina nem discute isso. Fala que o detentor, o depositário é possuidor. Não é nem detentor e nem titular de tensa. Tudo bem até aqui? Muito bem. Dito isso, então, posse direta e posse indireta. Vamos, posse nova e posse velha, já falei. Posse justa e posse injusta, já falei. Falta falar de posse de boa fé e de má fé, que é uma grande confusão. Que boa fé é essa tratada no livro da posse? Por que é subjetiva e não é objetiva? É o conhecimento ou não do vício. A boa fé subjetiva, que já estava no Código 16 e continua no Código de 2002, aliás, praticamente dos mesmos artigos, se vocês olharem, é uma boa fé chamada de boa fé em sentido psíquico, psicológico. Em alemão, falhamos nessa, né, Mateus? Guten Glauben. É a boa fé em sentido psicológico, em sentido de saber ou não saber, conhecer ou não conhecer. Não é uma boa-fé como norma ética de conduta. Por isso que o Tartucci, aqui no livro dele, quando traz toda a boa-fé objetiva para falar da posse, para mim isso é um erro completo. Ou seja, é uma ausência de conhecimento. Vamos pensar no caso óbvio, do casamento de boa-fé ou de má-fé, para voltar para a posse. Se eu sou bígamo, eu sei que eu sou casado com outra pessoa. Eu só posso estar de má-fé, porque eu conheço o vício do casamento. Se a minha esposa acha que eu sou solteiro, sendo eu casado com uma terceira, ela está de boa fé porque ela desconhece o vício do casamento. Posse é a mesma coisa. Quem invade só pode estar de má fé, certo? Eu arrebento a cerca e invado. Eu sei que o terreno não é meu. Sou possuidor de má fé. Eu, quando digo, era locatário, agora não saio, porque a casa é minha, a posse que era justa para ser injusta, é claro que eu estou de má fé. Eu sei que eu estou em cima de casa alheia. Quando eu era mero detentor, o caseiro, falar agora eu sou proprietário, a posse
já nasceu de má fé. Ela nasce injusta e de má fé, porque eu sei que eu estou agora como caseiro querendo usucapi bem alheio. Está tudo claro que é má fé? Quando é que tem uma sessão de posse de boa fé, que eu desconheço o vício da posse? Qual que é o bom exemplo de posse de boa fé, doutor Matheus? O senhor que é o rei do direito imobiliário e hoje um dos maiores escritórios com maior lucratividade do Brasil em direito imobiliário, está representado aqui no doutor Matheus. Quem precisar de emprego pode pedir que o Gomide está contratando 30, 40 pessoas esse mês para expandir o escritório. Vai comprar uma laje na Faria Lima, né? Para fazer o escritório. Mas qual que é o exemplo de posse de boa fé? Que eu adoro. Eu adoro a posse de boa fé. Você tem uma posse com vício, mas desconhece o vício. Quer falar? Quando você compra um terreno de alguém, tipo, o cara fez coisa de... Mutreta. Estelionato. Fala bonitinho, fez a due diligence. Não fez a due diligence. Sabe, o senhor quer saber o que aconteceu em São Paulo nos anos 90? Acho que eram anos 80, viu? Que eu falei para os senhores, né? Os anos 2000 já são os anos Nutella. Aqueles anos eram os anos da barbárie. Os anos pré-internet são os anos da barbárie. É o ano que o mundo era um mundo real. As pessoas se batiam, ninguém ligava, o professor xingava aluno, ninguém xingava o professor, não dava dano moral. Era assim, era um mundo da barbárie. No mundo da barbárie, chegou um sujeito na Ilha Comprida. Você sabe essa história, Cassandra? Da Ilha Comprida? Chegou na Ilha Comprida e falou assim, tem um monte de terreno vazio para especulação imobiliária aqui, vamos vender esses terrenos? O cara falou, vamos, mas tem um problema, né? Como é que nós vamos vender o terreno que não é nosso? Não, é simples, chega no cartório e falsifica procuração com o tabelionato de notas, que dá procuração para o instrumento público, a gente sai vendendo tudo. Então foi muito gostoso. O tabelião ganhou uma bola, o corretor ganhou uma bola e venderam os terrenos. Esse caso foi emblemático, Cassama, porque a corregedoria baixou lá e anulou ex officio tudo. Não foi um monte de ação. Administrativamente. Foi lá e baixou e anulou tudo. Até eu lembro quem era o juiz. Ele era naquela época assistente do professor Bittar. Nos anos terríveis, não nesses anos bonitinhos que o corregedor consulta. Ele ia lá, metia a caneta no livro, pegava o livro e falava, tá aqui, ó, anula, anula, anula. Ele desceu lá o juiz corregedor, anulou todos os atos. Por quê? Quem comprou tinha uma procuração pública, ele ia no cartório e perguntava, essa procuração aqui é válida? Claro, era uma gangue, claro que é válida. Mas foi emitida, sei lá, há menos de 30 dias para ter segurança. Não, daqui foi emitida semana passada. E o cara vai lá e compra. Ele está de boa fé, claro que está de boa fé. Porque ele comprou de quem não era dono, por meio de uma fraude, e está na posse do que não podia estar. Porque daí o proprietário aparecia e falava, sai que a casa é minha. Não, a casa é sua não, você me vendeu. Mas como vendi? Essa procuração é falsa. E a hora que bateu na corregedoria, a corregedoria foi lá e anulou todos os atos. Mas esses possuidores eram possuidores de boa fé. Então a grande pergunta é, eu posso já nascer possuidor de má fé, como invasor, ou como o locatário que se nega a devolver a casa, mas eu posso nascer possuidor de boa fé, quando começar a posse, e me transformar em de má fé. Em que momento? Em que eu tenho ciência do vício. Quando é que aqueles possuidores dos imóveis da Ilha Comprida descobriram o vício? No momento que receberam uma cartinha do cartório dizendo, sai que o terreno não é seu. Mas como o terreno não é meu? Eu comprei sim, mas você foi vítima de uma fraude. Então repara o seguinte, doutora Alessandra, qual é o problema disso? Eu comprei esse terreno na Ilha Comprida, procuração pública, registrei no meu nome e agora é meu. E pus uma cerca nesse terreno, tudo bem? Não construí nada. A senhora também comprou um terreno, vizinho do meu, ao invés de pôr uma cerca, na mesma situação, nós somos juntos, Ilha Comprida, a senhora edificou sua casa. Não tem um problema. Porque na hora que eu perder o terreno não tem nada. O dela já tem benfeitorias, acessões. Você está entendendo qual é o problema da posse de boa fé e de má fé? Quer ver um outro detalhe? Eu compro essa área aqui por procuração falsa. A minha está vazia, está bonitinha. A da senhora, que é minha vizinha, tinha um laranjal. E a senhora colheu 3, 4 anos de laranja e vendeu a laranja. O proprietário diz assim, senhora, sai que isso aqui é meu. A senhora foi vítima de estelionato. Você sai. Você devolve ou não devolve as laranjas? Agora, quer me ver uma coisa pior? Eu sou invasor. E eu sei que o Dr. Cassama trabalha muito aqui em São Paulo, pouco vai para a casa dele em Campos do Jordão, uma belíssima casa que ele tem em Campos do Jordão. Não tem ido, porque afinal, trabalha muito, quer ficar rico, e o professor você não sabe que ele tem uma bela casa em Campos do Jordão. Eu não vai lá nunca. Eu invado a casa dele em Campos do Jordão. Chego lá, pô, a casa ele não vai nunca, tá suja, tá? Eu dou uma limpada na casa, só que ele descobre, ó, que os canos estão estourando, tem que fazer umas trocas de rede elétrica. Eu vou lá, já que eu sou invasor, um invasor do bem, eu vou lá e já arrumo cano, arrumo telha. Eu tenho ou não direito à indenização? Então aí,
que são os efeitos da posse de boa de má fé. Que estão nos artigos que para mim são os mais legais do Código Civil. São os mais legais do Código Civil. Que são os 1214, 15, 16, 17, 18, 19. São os mais legais do Código Civil. Porque quem entende esses artigos entende o sistema jurídico como um todo. Por quê? Os alunos têm uma mania de dizer uma frase que ela é assim: ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, nem a própria turpitude, nem alegre. Hipótese. Tá bom. Então, a torpeza não produz efeitos jurídicos. Produz? Quando? Quando o possuidor de má fé faz benfeitoria no mal. Por quê? Porque o enriquecimento sem causa é pior que a má fé. Exatamente. O senhor foi meu aluno. Deixa eu explicar uma coisa para os senhores e senhoras. O sistema jurídico, primeiro que admite torpeza bilateral, produzindo efeitos. Sabe o chamado dolo enantio? Eu adoro essa palavra porque ela é tão ridícula. A gente chama de dolo espelhado, o meu e o seu. Daí alguns criaram o nome a partir da física, enantiomórfico, que é o espelho. Se ambos agem com dolo, ninguém pode alegar o dolo de um contra o outro. É o chamado dolo bilateral. Então também é mentira que a torpeza não produz efeitos. Se os dois foram torpes, ninguém foi torpe. Prevalece o negócio jurídico. E aqui, o direito civil tinha uma decisão que é exatamente a escolha de Sofia. A Meryl Streep agora está na série que eu adoro. Vocês viram Only Murders in the Building? A senhora viu? E ela está fazendo esse papel simpaticíssimo daquela atriz. Mas o primeiro filme que eu vi com ela, que certamente eles eram nascidos, foi A Escolha de Sofia. E os senhores sabem o que acontece na Escolha de Sofia? É um dos filmes mais trágicos da televisão. Porque a Meryl Streep é judia e ela tem que escolher qual dos filhos ela entrega aos nazistas para morrer. Ela está com os dois na mão e ela vai decidir se morre o filho ou a filha. É a Escolha de Sofia. E a Meryl Streep é a personagem principal. E eu assisti no SBT, e naquela sessão Corujão do SBT, quando foi até a Escolha de Sofia, que era no último bloco do filme, para ver se era o filho ou a filha, o Silvio Santos não tinha comprado o filme inteiro, acabou. E começou tipo Gugu, e eu não soube nunca qual foi a Escolha de Sofia. Sério, acabou o filme. Então eu nunca sei qual foi a escolha. Não, mas não, ela entrega o menino. Ela entrega o mais velho porque ela... Eu não sei se eu me engano, menina. Ela entrega o mais velho porque ela acha que o mais velho tem mais chance de sobreviver. Tá lá. Eu acho que eu vi anos depois. Não? Bom, eu não sei. Eu sei que o filme acabou e eu não vi até hoje. Mas de qualquer maneira, o que acontece? Isso aqui é uma escolha de Sofia. Por quê? É uma escolha trágica, certo? Eu tenho um invasor, má fé. Mas tenho a casa do caçamba que tá bonitinha, com fios novos, canos novos, telhas novas. Então o direito civil ele tem um problema nesses artigos, que é eleger valores. Qual valor é mais ofensivo ao sistema do que outro? Má fé ou gerar enriquecimento sem causa? E esses artigos são basilares para vocês compreenderem o sistema. Eles servem para interpretar outros artigos de obrigações. Quando o sistema olha e fala assim, você agiu de má fé, eu digo para ele, mas você vai ter enriquecimento sem causa. Ou seja, nós estamos opondo torpeza de um à vantagem ilícita do outro. O direito diz, você perde a vantagem ilícita e o torpe tem recompensa. Ou seja, esses artigos são artigos interpretativos da opção sistêmica entre uma coisa e outra. Isso se repete. Eu vou dar um exemplo só. O possuidor de má fé, que é o invasor, tem direito à indenização por benfeitorias necessárias. Aquelas para a conservação da coisa. Nem úteis, nem voluptuárias. Necessárias para a conservação da coisa. O Matheus, abre aí no código escrito aí o artigo sobre os frutos. O possuidor de má fé vai ter direito às despesas de produção dos frutos, não é isso? De custeio, ou seja, ele pode perder, ele é invasor, ele pode perder os frutos, mas ele gastou para a plantação gerar laranja, por exemplo, defensivo agrícola, cuidados, fertilizantes. Ele de má fé não fica com os frutos, mas fica com as despesas de custeio. Estão vendo que ele é um invasor e vai ter direito à benfeitoria necessária, despesa de custeio dos frutos. Tem mais algum direito dele aí, Matheus, que eu não esqueci? Eu acho que tem mais um, né? Bom, mas enfim, vocês perceberam que entre má fé e enriquecimento sem causa do proprietário, o de má fé tem direitos que se sobrepõem à própria
ideia de torpeza. Professor, o código ele não vai mencionar aqui nessa parte de benfeitorias nem acessões, nem construções ou plantações. Mas o problema é que as acessões e construções e plantações têm regra própria. Se o senhor olhar quem faz a cessão em terreno alheio, é outro artigo que mostra que esse artigo que mostra, esse está nas acessões. Esse artigo é um dos artigos também mais interessantes do Código Civil. Eu vou fazer uma cessão em bem alheio. Eu não sei que é alheio. Eu acho que é meu, porque eu comprei porque fui enganado por uma escritura falsa, mas fui enganado pelo cartório. E eu edifico um prédio, tudo bem? De apartamentos. Que tem aqui 30 apartamentos. Você vai dizer, Simão, você foi enganado, o terreno é meu, você edificou em bem alheio. Eu estava de boa fé, certo? O que acontece nesse momento? Há uma inversão entre... Quem sabe responder essa? Eu edifiquei um terreno de boa fé, um prédio de boa fé em terreno alheio. O proprietário diz, sai, que o terreno é meu. Que Código Civil, como que ele resolve? Um dos artigos mais bonitos do Código Civil. Uma inversão entre principal e acessório. O prédio vale muito mais que o terreno, certo? Então o Simão vira dono do terreno, indenizando o Mateus pelo terreno, mas não o Simão sai e o Mateus indeniza o prédio. Ou seja, a posse de boa-fé, nesse caso, gera uma inversão, não intervércio, uma inversão na qualidade de acessório que eles chamam de acessão inversa. Eu não acho. Eu acho que, na verdade, o que acontece é que o principal, que é o terreno, absorve o acessório. O principal, que é o prédio, absorve o terreno, que é acessório. Não é uma acessão inversa, porque, na verdade, aqui é uma acessão econômica, não é jurídica. Não é a casa acedeu ao terreno, é o terreno se colocou embaixo da casa, basicamente, eu diria isso. Eu defendia isso no Código 16, que quando não tinha regra, mas eu já falava que não fazia sentido, né? Mas por que não fazia sentido? Porque economicamente não faz sentido eu ter que indenizar 30 milhões ou eu pagar 500 mil do terreno. Seria essa lógica. É uma lógica econômica. E daí tem regra própria. Eu quero que te responder mais um pouco sobre benfeitorias e exceções. Eu não tenho muita certeza se o Código Civil, efetivamente, quando cita a benfeitoria, ele não está deixando implícito que as acessões seguem a mesma regra. Eu explico. Acho que a doutrina sofreu muito com a distinção entre benfeitoria e acessão, onde a lei não sofria. Por exemplo, artigo 1660, comunhão parcial de bens. As benfeitorias feitas pós-casamento sobre um bem de um particular de um dos cônjuges é considerada bem comum. As benfeitorias, está escrito lá. O senhor era solteiro, tinha o seu terreno. Casou-se e tinha um terreno com uma casa. E aumentou essa casa. Fez um cômodo a mais, uma benfeitoria, para não falar em acessão. Só aumentou. Fez mais 2 banheiros, etc. A acessão, a benfeitoria dos dois e o terreno é só seu. Tudo bem até aqui? Vamos mudar o exemplo. O senhor tem um terreno que o senhor não constrói e já casado constrói tudo. Não aumentou 2 cômodos. É uma acessão. A jurisprudência nunca separou uma coisa da outra. Aliás, quando ela chama de benfeitoria, normalmente são acessões. São casas que começam do zero. São terrenos que eu tinha solteiro, vazios, e que eu construí depois. E todo mundo chama de benfeitoria. Inclusive a lei do inquilinato, que não faz essa distinção. Então eu posso dizer uma coisa para o senhor sobre essa distinção? Ela é puramente de uma doutrina histérica que na prática não dá diferença nenhuma. Vou lhe dar um exemplo. Se o senhor não tiver regra própria diferenciando benfeitoria de acessão, qual regra o senhor aplica a acessão? A benfeitoria. Exemplo comum. No casamento, o senhor aplica para a acessão o que está escrito benfeitoria. Qual que é o outro artigo? Na lei de locação, se aplica para a acessão o que está escrito benfeitoria. A doutrina é muito mais histérica do que efetivamente importante nesse ponto. Professor, a acessão, na verdade, não é só um meio de adquirir a propriedade? A cessão é uma forma de questão de propriedade. Só que a cessão, se o senhor ler na doutrina, como é que ela ocorre? Como é que ela ocorre? A cessão natural ou a cessão artificial? Que é por meio de construção, plantação. Artificial. Plantação também. A árvore que nasce sozinha do passarinho, da semente, é uma cessão, é um imóvel por natureza. Se eu plantei a árvore, é imóvel por
a seção industrial. Então, no fundo, é isso. Eu não acho que essa diferença seja uma diferença ultra relevante. Professor, tem um caso famoso, que no caso a pessoa que cedeu a posse também estava de boa fé, talvez tenham saído por serem entes públicos. É o caso do Paraná. Paraná, você acha que deu origem ao MST no Brasil. O Paraná chamou o pessoal para plantar no Oeste Pioneiro, concedeu as terras, depois se descobriu que as terras eram da União. E aí a União tirou todo mundo. Então, na verdade, o sujeito que concedeu também estava de boa fé. É verdade. Aí é boa fé bilateral, porque... Agora, também, Cassama, é uma boa fé bilateral, mas aqui, olha que interessante aqui, pensar em boa fé agora objetiva. Você concorda que você vai fazer um procedimento, um plano público, de ocupação de espaço público, o mínimo é garantir que você sabe de quem que é aquilo, né? Ou seja, no final o que o Estado fez foi uma gentileza com chapéu alheio, né? Distribuiu títulos de posse para quem não, e não podia, porque o bem era da União, não era do Estado. E aí, você sabe que eu tenho uma questão interessante. Você tem razão que a boa-fé subjetiva é clara, mas aí, você sabe que na boa-fé objetiva, isso é aquela locução, quem sabe ou deveria saber. Está lá no dolo de terceiro, na coação de terceiro. Você não acha que para fazer um programa dessa extensão de ocupação de solo, para povoar, para gerar emprego, o Estado deveria ter sido muito mais previdente do que foi? Ou era uma coisa que era impossível o Estado saber? Eu acho que até hoje tem coisa que é impossível o Estado saber. Mas assim, eram uns anos violentos, né? Então, talvez, não sei, a situação fundiária, especialmente rural... não é exatamente como na Alemanha, né? Também tem isso. Aqui nós temos sobreposição de matrícula. Não se esqueça que o georreferenciamento não tem, sei lá, 20 anos talvez. Senhores e senhoras, deixa eu ver aqui se tinha mais alguma coisa. Eu queria falar sobre a posse justa e injusta, papapá. Claro que pode. Desse caso que o senhor contou da Ilha Cumprida, né? Como é que a gente vai acomodar essa inversão da boa-fé para a má-fé, que é específica, com a tutela do terceiro de boa-fé, que, não sei, para mim, depois da tutela do arrematante, a tutela mais pesada que a gente tem. Tudo é terceiro de boa-fé dá para ele, terceiro de boa-fé dá para ele. Mas aqui, a lei, ela fez uma opção jurídica. Quando ele sabe que o terreno... Não, esse foi enganado. Então, quando ele sabe, a partir do momento que ele é notificado, o proprietário notifica, ou a própria corregedoria do tribunal notifica, o imóvel não é seu, se ele vai e constrói, ele está de má fé. Porque agora ele sabe que a posse tem um vício. Então não posso falar que perdeu a boa-fé. A boa-fé ia até aquele momento que a Alessandra colheu as laranjas porque não sabia que o terreno tinha esse problema. A Alessandra construiu a casa porque não sabia que o terreno tinha esse problema. Ou a Alessandra comprou uma casa também enganada e fez as benfeitorias sem saber. Quando eu invado o terreno do Cassama, eu estou de má fé desde o início. Ainda que eu faça benfeitorias necessárias. E ainda que a lei me dê indenização. Quando eu compro a casa do Cassama por um ato falso e faço as benfeitorias, eu estou de boa fé. Até o dia que ele me notifica, Simão, sai que a casa é minha. Aí começa a má fé. E aí nesse momento que eu vou ter as regras da má fé que começam a ser aplicadas sobre as regras da boa fé. Então olha que coisa interessante. Eu posso ter comprado em engano, porque fui vítima de estelionato, a casa dele e feito benfeitorias úteis, necessárias e voluntárias, até piscina. A lei vai dar os direitos, eu estou de boa fé. A partir do momento que eu sou citado, sai que a casa é minha, ainda que eu faça as necessárias, ele continua devedor, porque a lei é específica, mas as outras não têm mais direito. Repararam? Será que a voluntária, eu acho que a lei manda levantar, né, Matheus? Acho que ela manda levantar a voluntária. Se der para levantar, levanta, se não der, fica. Mas de qualquer maneira, o que eu estou dizendo, a posse pode nascer de boa fé e se transformar em má fé quando? Quando eu tenho ciência do vício. O entendimento atual do STJ é de que só transforma em má fé a posse quando existe citação, né? Essa é uma leitura que não pode ser correta. Sabe por que não pode ser correta? Porque em muitos casos, eu bato na porta e digo, ó, isso aqui é meu, tá aqui, a matrícula é falsa. Ah, não, só quando tiver ação judicial, quer dizer, e até lá eu não tenho ciência. O que o STJ pode dizer, e eu não conheço esses julgados, seria que na ausência de prova inequívoca vale a citação. Porque na citação a prova é inequívoca, mas pode ter prova inequívoca antes. Por exemplo, eu notifiquei. Por exemplo, o senhor mandou e-mail, mas como? Eu não sabia que era meu. Ah, não, só quando solicitar. Imagine, eu faço uma troca de e-mails, olha, sai que a casa é minha. Não, mas não é, eu comprei. Não, mas você comprou de um estelionatário.
e o cara continua de boa fé, não é possível. Agora, eu concordo com você, que quando não houver prova inequívoca, a citação é inequívoca, porque daí também não dá para dizer, eu não sabia. Aí eu concordo. É um entendimento parecido com aquela da quebra da mansidão da posse no nosso campeão, só quando tem citação. São soluções que não são jurídicas, são pragmáticas, para não ter dúvida da ciência. Fala aí depois de você. É que o Benedito Silvério, primeiro eu acho que ele faz essa distinção aí, ele coloca quando, para fins de mansidão da posse, considera-se só interpelação judicial, porque aí de fato é quando você está discutindo a posse, né? Então quebra aquela ideia da posse ser pacífica e mansa, sem discussão sobre a posse, né? É mais a ideia de discussão. Aí eu acho que para fins da boa-fé seria a noção de cientificizar, né? E aí da ciência não precisa ser só a interpelação judicial, né? Na visão dele. Aí a ciência pode ser por outra A ciência, maneira, né? porque você não admitir ciência inequívoca, imagine, eu respondo por e-mail para você, puxa, fui enganado, eu não sabia. Fala, não, eu só soube quando houve ação. É assim, é uma coisa que não bate com a lógica do sistema. Mas assim, o que a justiça faz, ela faz o que ela quiser, mas não bate. Você imagina a gente ter ficado discutindo 2, 3 meses, sai ou não sai, paga quanto, tô de má fé, boa fé, indeniza. Depois fala, não saio, daí eu entro com a ação. Ah não, só agora eu soube, e durante esses 3 meses eu não soube. E você vai construindo na casa, vai fazendo as coisas. Isso não se coaduna, né? Por isso que eu acho que usar como regra, quando não há outro dado, perfeito. Se houver outro dado, tem que valer o dado real. Fala, Lucas. Nesse caso que o possuidor de boa-fé, ele é avisado pelo proprietário, que ele não teria um justo título, ele é obrigado a acreditar no proprietário ou o proprietário teria que provar? Essa é uma bela pergunta. Ou ele corre risco. Ele foi avisado. Sai que a casa é minha. Olha que boa pergunta. Que sua. Tá maluco. Eu tô te avisando. Sai que a casa é minha. Ele pode assumir que ele tá sendo enganado. Só que, ganho eu a ação, ele tá de má fé, porque eu avisei. Essa pergunta é ótima. Ele pode falar, não, quem disse? Eu vou ganhar essa ação, continuo fazendo tudo. Só que ele assume o quê? Um risco. Se eu ganhar, ele tá de má fé, porque eu avisei. Esse é o típico, é uma típica questão da prática contratual. O senhor não sabia que a casa não era sua? Ah, mas não sabia. Eu tinha o título. Até eu ganhar ou perder, a casa é minha. Vou fazendo as coisas. Só que daí você foi informado que tinha um vício no título. Essa é uma pergunta excelente. Na prática vai ser isso. O senhor vai correr o risco de assumir ou não a sua má fé. Entenderam isso? Senhores, só para a gente fazer o calendário, que hoje eu estou com o dia corrido, semana que vem nós não temos encontro, certo? É contratos. Na próxima semana nós temos encontro pulando a próxima, certo? Então hoje é dia 12, certo? 19 pula, dia 26. Qual que é o tema dia 26? Garantia. Garantia. O Fábio vem para cá? Falou que vem. Já falou com ele? Falei, ele falou que vem. Vou confirmar com ele hoje. Tá, mas por favor, não esquece de pôr isso no WhatsApp pra gente não errar. Fala, Guilherme. Eu escolhi a... Claro. Alguém esqueceu de assinar? Ou pôr O senhor propôs para a gente acabar de fechar o esquema das atas. Eu acho que a gente poderia fazer o seguinte: cada semana faz uma ata, como se fosse uma anotação de aula,